Então, pessoal, bom dia. Vamos para a nossa quinta aula de Fundamentos de Algoritmos, né? Fazendo uma recapitulação rápida, né, do que vimos até agora. Basicamente, já aprendemos o que é algoritmos, para que é usado. Aprendemos um pouco de pseudocódigo, né, que seria basicamente você descrever com suas palavras para resolver problemas que não necessariamente são problemas matemáticos, podem ser problemas do nosso dia a dia. Aprendemos também um pouco da história do computador para entender por que a gente precisa aprender algoritmos, porque a gente precisa, de certa forma, se comunicar com o computador. Então, a gente precisa entender como ele foi construído e para que ele foi feito. Aprendemos fluxograma, como implementar um fluxograma, quais são os elementos de um fluxograma e como usar o fluxograma para descrever os nossos algoritmos. E também começamos na aula passada a aprender as primeiras sintaxes do Portugal, que será a nossa linguagem de programação, que é uma linguagem de programação brasileira. Então, os mesmos comandos que a gente usa em C, a gente vai ter em Portugal em português. Então, na aula passada vimos como ler uma variável, né, como escrever na tela, e hoje vamos avançar um pouco mais, que é como utilizar o Portugal para fazer operações lógicas e aritméticas, né? A gente já falou um pouco sobre essas operações. Hoje a gente vai aprofundar um pouco mais sobre elas, né? Como quando eu falo operações lógicas, aqui eu estou falando propriamente dito de portas lógicas, né? AND, OR, XOR, NOT. Já as aritméticas, aqui eu estou falando multiplicação, divisão, resto de divisão. E hoje vamos falar sobre isso, né? Então, primeiro vamos falar das operações aritméticas. Né? No Portugal, né, como em todas as outras linguagens de programação, há, as expressões lógicas ela possuem uma sintaxe própria, né? Onde eu vou ter o operador, né? E como é feita essa operação, né? E aqui a gente precisa tomar muito cuidado, porque nas linguagens de programação é necessário que as variáveis que você está operando com elas, elas precisam ser do mesmo tipo, certo? Por exemplo, se você está utilizando duas variáveis inteiras, então aqui vai ser um resultado vai ser um inteiro, né? Se você está usando uma variável inteira e uma de ponto flutuante, como já vimos na aula passada, o resultado vai depender da linguagem. Então, normalmente, ou vai para inteiro ou vai para ponto flutuante. Então, tem que ter cuidado com isso. O que acontece, né? Quando vamos fazer essas operações, é necessário prestar atenção como se espera essa resposta, né? Você pretende que a resposta seja uma resposta de número inteiro ou uma resposta de número flutuante, né? Então, as operações que o Portugal suporta é soma, né, subtração, a multiplicação representada pelo esse asterisco, né? A divisão, que seria a barra, e o módulo, que seria o resto da nossa divisão. Né? Uma coisa importante também é que, assim como a matemática normal, né, existe também a questão da hierarquia ao utilizar o parêntese. Então, se eu tiver assim, 2 mais 5 vezes 3, qual o resultado disso aqui? Então, sempre a gente vai resolver primeiro o que está no parêntese, né? Então, 5 vezes 3 dá 15, mais 2, 17. Né? Então, se nós tivermos agora assim, né? Então, a gente primeiro faz isso, né? Primeiro faz esse, soma com esse, e depois faz o quadrado desse. Do mesmo jeito no nosso programa, certo? Então, a ordem de prioridade é sempre que está no parênteses. Não pode esquecer disso, né?
E por que os parênteses normalmente é utilizado? Para quando a gente tem mais de uma condição. Ou seja, por exemplo, eu tenho uma condição aqui, eu preciso fazer uma operação matemática, né? E outra condição, por exemplo, eu quero saber se esse resultado aqui é maior ou igual do que esse resultado aqui. Então, antes dele realizar a comparação, primeiro ele deve fazer essa conta que está aqui dentro e depois essa outra conta que está aqui dentro. E só assim fazer a comparação. Então, essa ordem aqui ela é muito importante mesmo. Né? Já no resto da divisão, que é o mais incomum, que utiliza essa porcentagem, ele utiliza a resposta, ao invés de ser a divisão em si, vai ser o resto dessa divisão propriamente dita. Né? Por exemplo, se eu tenho 10 dividido por 3, né? Tiver 10 dividido por 3, né? Aqui seria 3, daria 9. 9 menos 10 dá 1. Então, a resposta aqui vai ser 1. Para que é utilizado isso aqui? Para saber se o número é par ou ímpar. Por exemplo, se eu dividir por 2 um número e o resto for zero, significa que o número é o quê? Par ou ímpar? Par. Se um exemplo clássico disso, se eu tiver 4 dividido por 2, dá 2. 4, né? Zero. Então, 4 é par. Se eu tiver agora 5, 5 dividido por 2 é 4, né? Que 2, né? Sobra 1. Então, como eu sei que o número é par ou ímpar? Se o resto da divisão dele por 1 por 2 é 0 ou 1. Né? Então, eu poderia ter um código que eu fizesse assim. Sei lá, escrevo um número, né? Tenho aqui, escreva, né? Escreva. E dentro dele vai ter escreva um. Aqui embaixo eu coloco o quê? Leia, né? Antes disso eu preciso definir que número é esse. Eu vou colocar aqui inteiro, né? Inteiro. Chamar aqui valor. Certo? Uma variável do tipo inteira, cujo nome dela é, o identificador dela é valor. Então aqui eu coloco valor. Então eu já posso ver aqui. Se eu ver, por exemplo, se valor, o resto da divisão de valor é igual a zero, eu escreveria aqui par. Se não, né? Se não, eu escrevo o quê? Então, esse tipo de módulo aqui, ele é muito bom para testar esse tipo de coisa aqui, né? Se um valor é par ou não. Né? E sendo par ou não, você pode usar ele também para fazer uma divisão, né? Dizer, ó, essa é uma divisão inteira, é uma divisão fracionária, né? Então, por exemplo, se eu disser lá 15 dividido por 2, isso aqui vai dar 7, né? Aqui dá 14, resta 1. Né? Então, eu posso utilizar isso aqui e dividir por 2. Quanto dá 1 dividido por 2? Dá 0,5, né? Metade. Então, a divisão de 15 por 2 é nada mais, nada menos do que 7 mais 0,5, né? Que dá 7,5. Isso aqui é muito bom para fazer decomposição de número.
você usa, né, isso aqui para dizer, ó, você precisa decompor pegando a parte par mais o resto. Então eu pego o resto, acrescento um zero e divido. Então eu tenho uma divisão inteira. Depois eu baixo a dividir por 10 de novo. Tem uma parte fracionária. Então, esse tipo de módulo aqui, ele é muito bom para fazer esse tipo de processamento aqui, né? Obviamente aqui eu estou falando um par ímpar, né? Mas isso pode ser aplicado a outras coisas, né? Por exemplo, você está medindo um sensor de temperatura, um sensor de umidade, né? Enfim, isso aqui pode ser aplicado a isso. Então, com isso, vamos para o nosso primeiro exemplo, né? Vocês já estão aí com o Portugal aberto? Abram todos. Vamos precisar. Então, pedi para vocês fazerem esse exemplo aqui, certo? É o que eu vou fazendo aqui também. Então, pessoal, nesse caso aqui, o que o nosso programinha faz desse exemplo, né? Ele está pedindo para nós digitarmos, né, dois valores e a partir desses dois valores sabemos fazer as operações, né? E aqui algumas coisas importantes que eu não mostrei para vocês na aula passada. Não é necessário, quando eu tenho mais de um número inteiro, eu estar colocando, por exemplo, inteiro valor um. Aí na outra linha, inteiro valor 2, inteiro valor 3, inteiro valor 4. Não preciso. Tipo, eu posso simplesmente só colocar inteiro e colocar valor um, valor 2, vírgula, valor 3, vírgula, valor 4, vírgula, valor 5. Eu posso colocar todos os meus inteiros aqui listados. Obviamente que colocar muitos é ruim, porque você acaba perdendo, como eu posso dizer, ficando desorganizado. Né? Imagina você tem 50 valores inteiros. Aí você bota 50, não é bom fazer isso. Mas, por exemplo, você está desenvolvendo um sistema para cadastro de usuário. Então, eu posso segregar, assim, por exemplo, o que for do usuário aqui, os inteiros, né? Ah, agora aqui é da minha conta, sei lá, conta bancária, inteiros, né? Usando um comentário, obviamente, né? Aqui usa o comentário, né? Comenta e vai segregando assim para ficar mais organizado. Então, se eu precisar adicionar mais um valor inteiro para o usuário, está aqui nesses inteiros, né? É um inteiro relacionado à conta bancária, está aqui. É um inteiro relacionado à quantidade de frutas, está aqui. Então, você vai separando em pequenos blocos, tanto de inteiro como de float, né? Que é ponto flutuante, né? Ponto de chá. Isso aqui é muito bom para deixar o código organizado, né? Fazer dessa forma assim. Então, isso é uma novidade para vocês. Outra novidade é isso aqui, né? Como a gente estava fazendo antes, a gente estava fazendo soma, dois pontos, fecha, né? Aí escreve, soma, que seria valor um mais valor 2, né? E printava o resultado da soma. Mas a gente pode colocar já os valores na mesma linha e a operação que vai ser efetuada. Então, eu não preciso, por exemplo, ao invés de usar assim, eu poderia usar assim. Né? Ao invés de deixar tudo soma assim, eu poderia colocar algo chamado soma igual a valor um mais valor 2 e aqui embaixo, né, escreve soma. Soma, mais soma, né? Obviamente, eu tinha que pegar e declarar aqui, né, vírgula, soma, né? Então,
dessa forma aqui o código fica mais elegante, né? Deixar assim, uma linha só. E outra novidade também é Ctrl/N. Esse caractere aqui, Ctrl/N, significa pular uma linha. É, tipo, se eu não colocar esse Ctrl/N, olha o que acontece. Né? Ele vai, essa aqui vai começar logo em seguida dessa. Ó, vou, vou apagar o Ctrl/N ali. Deixar só assim, vazio, certo? E vou executar aqui meu código novamente. Vou cantar aqui 5, 4. Aí, olha, olha o que acontece. Soma, deu 9, né? Que é essa linha aqui de cima. Por eu não ter o Ctrl/N, o que está acontecendo? A linha de baixo aqui de escrever, ela já está começando imediatamente após a soma aqui. Então ela fica colada, tá vendo? Colado um no outro. Então, para evitar que fique colado assim, nós colocamos aqui Ctrl/N. Se eu colocar 2 Ctrl/N, olha o que acontece. Ele vai dar 2 pulos de linha. Então, vou botar aqui 3, 4. Ah, errei aqui. Ctrl/. 3, dois valores qualquer. Tá vendo? Às vezes, o que acontece? O programa responde vazio, mas na verdade não é vazio. Tem alguma coisa. O que é essa alguma coisa? Ctrl/N. Além disso, né, a vantagem de utilizar dessa forma aqui é que você não precisa ficar se preocupando com a tipagem do resultado. Por exemplo, nesse caso aqui da divisão inteira, o resultado deu 0,8. Se eu fosse usar essa estratégia aqui de ter o valor sendo salvo em uma ou outra variável, eu tinha que declarar essa aqui como float, né? Como ponto flutuante. Porque eu não poderia usar essa mesma para todas, né? Porque se aqui é inteiro, eu só posso usar resultado de inteiro nela. Né? Então, essa sintaxe aqui, ela é muito boa para poder evitar estar usando muitas variáveis. Né? Se o objetivo é só mostrar na tela o resultado, não tem para que eu estar criando variável aqui. Porém, se o resultado vai ser utilizado em alguma outra parte do programa, é necessário criar ela aqui para deixar salvo, para você poder utilizar esse resultado depois. Né? Então, tem esses prós e contras aí. Precisa tomar cuidado. Tranquilo? Vamos aqui. Para cá. Voltar para cá para a gente andar mais um pouquinho. Depois que todo mundo fez, funcionou, certo? Mas, então, as outras operações, agora a gente falou de operações aritméticas, né? Agora vamos falar das operações lógicas. As operações lógicas, ela muda das aritméticas da seguinte forma. Nas aritméticas, nosso resultado é sempre um valor numérico, seja float, seja um valor de ponto flutuante, seja um valor inteiro. Já ou é verdadeiro ou é falso. Existe
Vai para a próxima operação. A próxima operação é a ou, né? Ou. Então, deixa eu abrir aqui. Um pouquinho de mau contato. Mas, boa fé, vai. Essa aqui. A próxima operação é o ou lógico. O ou lógico é similar a o AND, sendo que para que o ou lógico funcione, ela precisa que as duas sejam verdadeiras. Uma das duas sejam verdadeiras. Não necessariamente as duas. Então, aqui, que uma das duas sejam verdadeiras. Ou seja, se uma for verdadeira e a outra for falsa, a resposta, se uma for verdadeira e a outra for falsa, a resposta é sempre verdadeira. Né? Então, para que ela seja falsa, necessariamente eu preciso que as duas sejam falsas. Porque ou é uma coisa ou outra. Se uma já atender, já matou o critério. Né? Então, nesse caso aqui, né, lembrando novamente, eu coloquei proposital. Né? O certo aqui seria colocar lógico. Seria chovendo, sim ou não? Frio, sim ou não? Porque chovendo, eu posso dizer, chovendo, posso remeter dias de chuva, né? Frio, eu posso remeter à temperatura, né? Quantos graus frio, né? Muito pouco, né? Mais ou menos. Então, esse tipo de coisa aqui, né? de definição, parece besteira, mas isso aqui é muito importante. Vou pegar no pé de vocês nisso. Isso aqui é muito importante para que o seu código fique o mais legível possível. Né? Então, nesse caso, o OU é similar ao I, mas ao invés de eu utilizar o I, né, o E, sei lá, o E, aqui eu estou usando o. Né? Em C, isso aqui é escrito com duas vezes esse E comercial, né? Seria equivalente a isso aqui. Em C, seria equivalente a essas duas barras em pés, assim. Barra, barra em pé. Certo? Em Python, isso aqui é assim. Int. É literalmente o nome. Né? E O. Aqui é Portugal, né? Aqui em C ou C++. E aqui Python. São três linguagens aí. Mas é a mesma sintaxe. A lógica que você muda, o que muda é a forma de escrever, certo? Tranquilo? Então, vamos andar mais um pouquinho. Além do E, eu também tenho a porta lógica negado. Para que serve isso? Para, por exemplo, tem carteira de, se eu colocar assim, tem carteira de motorista, sim ou não? Né? Se eu colocar um, a entrada aqui vai ser um. Porém, se eu uso não tem carteira de motorista, literalmente não tem carteira de motorista, a resposta vai ser falso. Né? Então, se aqui for um, não, essa variável é o contrário dela, certo? Então, é falso. Isso não serve só para um bit, certo? Porque a gente está trabalhando aqui com bit, né? Ou seja, 0 ou 1. Um. 0 ou 1. Um. É um bit só. Eu posso utilizar esse não para um conjunto de bits. Por exemplo, se eu tiver 0, 0, 1, 0, 1, né? Essa variável aqui, chamar essa variável aqui de A.
Se eu fizer, escreva não há, a resposta disso aqui vai ser o oposto bit a bit. Ou seja, aqui o não ele inverte. O que é zero se torna um, o que é um se torna zero. Certo? Beleza? Do mesmo jeito aqui. O que é um se torna zero, o que é zero se torna um. Então a resposta disso aqui vai ser zero, zero, um, zero, um, um. Né? Então isso aqui é bem importante porque a gente vai precisar usar isso aqui nos números binários. Então, isso aqui seria um ou lógico, né? Ou um não lógico, né? Então, basicamente, o que eu estou fazendo? Eu estou indo bit a bit e aplicando a porta não nele, a porta negada. Ou seja, eu estou invertendo a operação, tá bom? Então, para que eu possa utilizar essas operações e ou e não, né? Não, não. E ou e não, né? Em C barra a variável, né? E em Python é not, literalmente. Not a variável, certo? Então, Portugal, C, Python. Beleza? Só para título de conhecimento de vocês, mas é a mesma coisa. Eu preciso conhecer os operadores relacionais, né? Então, o primeiro operador relacional é o igual, 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 igual. Ou seja, se uma variável é igual a outra. Ou seja, se A é igual a B, né, ele vai dar a resposta 0 ou 1. Se é igual, 1. Se é diferente, 0. Né? Se A é diferente de B, então ele vai dar 0 ou 1. Certo? Cuidado com isso aqui, para não confundir um igual com dois iguais. Um igual é de atribuição. Ou seja, se eu tiver A igual a 5, então eu estou atribuindo a A o valor 5. Quando eu coloco A igual a 5, eu não estou atribuindo a A o valor 5. Eu estou perguntando se A é igual a 5. Nessa ordem aqui. Ó. A igual a 5, você vai responder sim ou não. Só vai ter duas respostas. Né? Duas possibilidades de resposta. Ou sim ou não. Certo? Cuidado com isso aqui. Do mesmo jeito com maior que. Então, lembra assim, ó. Sempre lê de cá para cá, certo? Fazer com isso nos alunos do ensino médio. Onde é que está a boca do jacaré? A boca do jacaré está no número sempre menor. Qual a boca do jacaré? Aqui, né? Então, o jacaré come sempre o número menor. Enfim, tempos bons, há 10 anos atrás. Então, se eu tiver A e B, a boca do jacaré está comendo sempre o menor, né? Então, eu estou dizendo que A é maior do que B, né? Desculpa, está comendo sempre o maior, né? Não o menor. A é maior do que B, né? Então, sempre lê assim. Já se eu tenho B, ou A menor do que B, então o jacaré está sempre querendo comer o maior, né? Jacaré é guloso, ele quer sempre comer o maior. Então a boca do jacaré está sempre querendo comer o maior. Além disso, eu posso ter maior igual. Então a ordem dos operadores é na ordem que lê. Maior igual que. Você não lê igual maior que, né? Você lê maior igual que. Menor igual que. Né? Do mesmo jeito, ele só pode ser 0 ou 1 aqui, né? 0 ou 1.
Isso é bom para a gente trabalhar com esses operadores. Então, a gente não pode trabalhar com esse sem trabalhar com esse. Né? Meio que um precisa do outro, principalmente quando se trabalha com valores numéricos. Né? Então, aqui uma tabelinha. Né? 5 é igual a A? Sim. É diferente de A? Não. É diferente de B? É maior que B? Menor que B? Não. É maior ou igual que B? Sim. É menor ou igual que B? Sim. Né? São valores iguais. Né? Então, aqui uma tabelinha meio resumo para vocês lembrarem. Né? É, com isso, vamos para o nosso próximo exemplo, né? Que é esse exemplo de operadores relacionais. Beleza? Então vamos fazer isso agora. Hoje a aula é cheia de exemplos. A aula de amanhã também vai ser, na verdade, daqui ao final vai ser muito exemplo para vocês praticarem essas coisas. Então vou dar um pausazinho aqui para a gente fazer. Então, vou pegar aqui o nosso Portugal. Dar um e pegar o Portugal. Então, né? Então, nesse caso aqui, o programa é bem simples, né? Onde ele vai fazer a comparação de dois números, né? Chama um número de A e outro número de B, né? Para ver se o número é igual, maior, menor, maior igual, menor igual, né? Diferente. Então, eu posso digitar 5 e 5, né? Por exemplo. Então, 5 e 5 eles são iguais, né? Se eles perguntam, ele é verdadeiro, ele é diferente, falso. Ele é maior, falso, ele é menor, falso, né? Então, os outros dois, que é maior igual e menor igual, tem que dar verdadeiro por conta do igual, né? Isso dentro do nosso programa aqui é um AU, né? Então, essa operação maior igual que B, então primeiro ele faz assim: A é maior que B ou A é igual a B, né? No interior do programa é isso que acontece, certo? Então, esse maior igual, menor igual, é uma abstração para a gente não estar escrevendo isso aqui, né? A maior que B ou A igual a B. Né? Está falando maior ou igual. Né? Do mesmo jeito para menor igual. Né? A menor que B ou A igual a B. Né? Mesma coisa. Voltar para a apresentação. Aqui. Apresentar. Tranquilo? Então, o próximo tópico, né, da aula é sobre a operação bit a bit. Né? Mas antes de eu falar das operações bit a bit, eu preciso falar dos números binários. Eu, eu acredito que vocês, pelo menos quem não veio de F, ainda não teve a oportunidade. Eu não sei se também vocês já estudaram conversão de número binário para decimal, de decimal para binário. Vocês já ouviram falar sobre isso? Já estudaram? Não? Tá. Então eu fiz bem em colocar, porque eu já imaginava que isso ia acontecer. Quando a gente está falando de operação bit a bit, precisamos antes entender que qualquer elemento que nós usamos no computador, ele é representado por meio de números binários. Então, não existe o número 10 decimal. Existe uma representação binária desse número 10. Certo? É o que o computador entende. Então, a gente precisa entender como representar esses números de escala decimal
né, que é 10, 2, 20, 30, seja lá o que for, em um número equivalente binário, que seria zeros e uns, certo? Então, o número binário, ele é composto por os bits menos significativos, que são os da esquerda, menos, e os bits mais significativos, certo? Relacionando ao número decimal, por exemplo, se eu tenho 128, né? Esse número aqui decimal, ele pode ser representado da seguinte forma: 100 mais 20 mais 8. Concorda comigo? É a mesma coisa? 128, 100 mais 20 mais 8. Aqui eu vou ter unidade, aqui eu vou ter dezena, e aqui eu vou ter centena. Beleza? Qual desses vale menos? Esse ou esse? 8. Concorda comigo? Você queria receber R$ 8 ou 100? A pergunta é simples, né? Queria receber 8. Do mesmo jeito, os números binários. Então, quem está mais à esquerda, ou mais à direita, né, de quem está olhando para o quadro, menos significativos ele é, certo? Então, ele seria equivalente ao 8 aqui. Quanto mais à esquerda de quem está olhando para o quadro, mais significativo ele é, certo? Beleza? Então, como eu faço para converter um número decimal em um número binário? Basta ir dividindo ele por 2 o tempo todo, certo? Bora lá. Então, se eu quero representar o número 10, por exemplo, eu vou fazer assim: 10 dividido por 2 dá quanto? 5, né? Dividido por 2 dividido por 2, né? Fazer 10 dividido por 2 dá 5, né? 5 dividido por 2 dá 4, né? Deixa eu botar aqui, para não ficar 10, resta 0, né? Aqui dá 4, né? Resta 1. Aqui, né? Dá 4, né? 2 dividido por 2 dá quanto? 1, né? Aqui dá 2, o resto aqui é 0, certo? Então, ó, o que eu fiz? Eu fiz 10 dividido por 5 dá 10, né? Oh, desculpa, 10 dividido por 2 dá 5, né? 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, 0. Pego esse 5 aqui que sobrou e divido ele novamente por 2, certo? 5 dividido por 2 dá quanto? 2. 2 vezes 2, 4. Resta quanto? Agora, 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2, 2, resta quanto? 0. Então, olha, vou pegar aqui, eu vou fazer assim, certo? Para ficar mais claro aqui algumas coisas. Note que sobrou 0, 1, 0. Esse bit aqui é o menos significativo. E esse bit aqui é o mais significativo, certo? Então, ó, eu vou pegar essa sequência aqui e vou colocar aqui, certo? 0, 1, 0,
certo? Beleza? Então, ó, essa posição que está aqui é a posição zero. Certo? Essa posição que está aqui é a posição 1. Essa posição que está aqui é a posição. E essa que está aqui é a posição 3. Né? Então, deixa eu só ver aqui se está certinho. 5, 10. Isso aí. Vê? 2. Isso. Deixa eu ver. Então, o que a gente faz? Né? A gente precisa representar esse número. Peraí, eu acho que eu fiz errado aqui. Essa sequência aqui. Só apagar aqui rapidão. Então é 10, né, dividido por 2. Isso aqui vai dar 5. Né? 5 vezes 2, 10. Né? 10. Por 2 dá 4. Né? 2 vezes 2, 4. Né? Para 5 aqui. Desculpa. Então aqui é 2, né? Então 2 vezes 2, 4. Né? Sobra 1. Por 2 novamente. Aqui é 1. Então 2 vezes 1, 2. Aqui é 2. Dá 0. Então, é 1, 0, 1. Isso, 0, 1, 0. Estranho. 2, 0, 1. Isso é 0, 0, 1. Mais um 0. Então, aqui no final, né, eu preciso acrescentar mais um 0. Né, porque eu preciso fazer por 1, 2, 0. Né, então, eu não consigo mais dividir. Quando eu não consigo, eu coloco mais um 0. Tá bom? Então, o que acontece? Aqui é 0. Aqui o expoente é 1, aqui é 2, aqui é 3 e aqui é 4. Certo? Então, basta eu pegar e agora adicionar potência de 2 aqui. Então, 2 elevado a 0 dá quanto isso aqui? 1. 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 2. 2 elevado a 3, 8. E 2 elevado a 4, 16. Tá bom? Então, depois é só multiplicar. 0 vezes 1, 0. 1 vezes 2, 2, né? 0 vezes 4, 0. 1 vezes 8, 8. 0 vezes 16, depois é só somar. Então vai ser 0, 2, né? 2, 8. 2 com 8 dá 10. Tranquilo? Então, por exemplo, nesse número aqui, que ele disse que é 45, né? Por exemplo. Como ficaria para 45? Aqui. Isso aqui é a coisa mais importante que você tem que saber daqui para o final. Isso aqui vai ser usado até o resto do curso. Né? Por exemplo, 45. Como eu transformo 45 em binário?
Então, eu preciso sempre dividir por 2. Então, eu faço por 2, seria quanto? Para 20, 22, né? Daria 44. Resta aqui 1. Vou botando assim, tá bom? Agora aqui por 2 de novo. Aqui é 11, que dá 22. Aqui resta quanto? 0. É isso? Agora eu preciso dividir aqui 11 por 2 de novo. 11 dividido por 2 dá 5, né? Dá 10, resta 1, né? Agora eu divido 5 por 2 novamente, que dá 2, né? 2 vezes 2, 4, né? Aqui resta 1. Né? Então, agora eu preciso dividir 2 por 2. Dá 1. E aqui dá quanto? 2, né? E aqui dá 0. Então, ó, 1, 0, 1, 1, 0, certo? Então, eu tenho 1, 0, 1, 1, 0. Que é isso aqui. 1, 0, 1, 1, 0, 1. Certo? Quando o número termina com 0, você precisa adicionar um 0 no final. Se o número terminar, por exemplo, 10, eu preciso adicionar um 0 no final. 20, precisa adicionar um 0 no final, senão dá errado. Agora, como eu transformo o número binário em decimal?